Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Segunda-feira, dia de postar novo vídeo no canal e eu desejo uma excelente semana para todos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento. Todos os meus vídeos do canal, todo o meu conteúdo é sobre autoconhecimento. Porém, hoje será específico na palavra autoconhecimento. Quanto maior é o nosso autoconhecimento, melhores são as nossas relações, melhor é nosso bem-estar e mais plena é a nossa motivação. Hoje, com a participação especial, por enquanto, do senhor Aaron. Né, Aaron? Esse menino aqui. Conhecer a si mesmo é o início de toda a sabedoria. Aristóteles. Na nossa jornada, que é longa, contínua, ela é essencial para o nosso desenvolvimento como pessoa, como profissional, para que a gente desenvolva nossas habilidades, nosso potencial. Isso tudo vai depender das circunstâncias, dos nossos interesses, sobretudo dos nossos esforços individuais, da nossa disciplina, por exemplo. O autoconhecimento é esse processo contínuo, profundo e sem fim. A gente sempre tem alguma coisa para aprender sobre nós mesmos. Isso até o último dia que a gente tiver aqui na Terra, materializados aqui na Terra. Se eu perguntar para vocês agora, quais são os seus valores? O que vocês responderiam? O autoconhecimento, ele serve para isso, para a gente saber identificar, por exemplo, os nossos valores. Quais são os nossos valores? E quais podem ser eles? Respeito, humildade, empatia, senso de justiça, educação, solidariedade, ética. E eu vou dar um exemplo de senso de justiça. Uma vez o que aconteceu comigo e que exemplifica muito esse tipo de valor. E conforme eu for falando, vocês podem pensar num exemplo, num fato que ocorreu com vocês. Eu trabalhava numa distribuidora de produtos no atacado. E eu era diretora dessa distribuidora. Era uma empresa familiar. E em belo dia eu estava lá com um gerente de vendas e 2 vendedores. Eu tinha vários vendedores, inclusive no Brasil inteiro. E nesse dia eu tinha 2 vendedores de São Paulo e o gerente de vendas. E chegou o presidente da empresa, vulgo meu pai. E ele chamou os 2 vendedores para almoçar com ele e me chamou para almoçar com ele. E eu me recordo que a gente estava nas escadas e eu falei para ele, você vai chamar o ciclano? O ciclano era o gerente de vendas. E ele disse, não, deixa ele aí. Eu me recordo como se fosse ontem, hoje. Sem titubear, no mesmo instante eu falei, eu não vou. Eu nem questionei. Eu falei só, eu não vou. E ele falou, mas por que? Vamos almoçar. Novamente eu respondi, eu não vou. Bom almoço. E subi. Subi e eles foram almoçar. O ciclano nem ficou sabendo do que aconteceu. O que você tá me mordendo, seu Aaron? Ah, te amo! Para quem não sabe, quando o gato dá essas mordidas, é carinho, é demonstração de carinho. E agora ele está indo embora. Então, isso que aconteceu comigo, lá na distribuidora, foi um exemplo clássico de um valor senso de justiça. Naquele momento, a escolha que eu fiz foi por causa desse valor. Lógico que eu não lembrei, tal valor, isso não existe, é automático. Então, da mesma forma que eu escolhi com senso de justiça, a gente escolhe constantemente em função
do respeito, da humildade, da empatia, da solidariedade, da educação e da ética, assim como o senso de justiça. E assim como os valores pertencem ao autoconhecimento, outros pontos também pertencem e que a gente pode identificar com o nosso autoconhecimento. A lista é extensa, eu coloquei alguns, está aqui na minha planilha e eu vou citar todos eles. Outra coisa que a gente pode identificar por meio do nosso autoconhecimento é reconhecer as nossas emoções. As nossas emoções que são gatilhos dos nossos pensamentos. Então, quando temos gatilhos negativos, a gente já sabe o que vai dar aquele gatilho, temos que fugir daquilo, porque gatilhos negativos vai levar com que a gente tenha pensamentos negativos, e isso atrapalha toda a nossa rotina, atrapalha a nossa disciplina, atrapalha a nossa produtividade. Então, conhecendo os nossos gatilhos, as nossas emoções, a gente pode filtrar para ter emoções positivas e pensamentos positivos, ter uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade positiva. Análise de forças e fraquezas. Somos humanos, todos temos pontos fortes e pontos fracos. Vamos focar nos nossos pontos fortes. Quanto mais a gente foca no nosso ponto forte, mais motivado a gente fica. Crenças. Nossas crenças são reflexos dos nossos pensamentos, e isso também a gente pode identificar com o nosso autoconhecimento. Crenças positivas do tipo eu consigo, eu sou capaz, eu posso, são contrárias às crenças limitantes. Ah, isso não é para mim. Ah, não, isso é muita coisa para mim, muita areia para o meu caminhãozinho. Essas crenças limitantes a gente tem que conhecer e tentar superar todas elas, porque elas nos limitam, elas fazem com que a gente tenha uma vida limitada. Temos que fugir de crenças limitantes e ir para crenças motivadoras, crenças que nos engrandecem. O autoconhecimento também faz com que a gente consiga estabelecer, fixar metas e objetivos claros que são alcançáveis para a gente. Quando a gente sabe fazer isso, conforme a gente vai realizando, a gente vai se motivando cada vez mais, porque a gente vai olhar e pensar: missão cumprida, eu consegui, está dando tudo certo. Isso faz com que a gente tenha mais vontade de continuar. Quando a gente não tem esse autoconhecimento, a gente coloca metas inalcançáveis, e isso é cometer assédio moral com a gente mesmo. A gente tem que tomar cuidado com isso, colocar metas, objetivos com tempo determinado para alcançar. Nada a gente consegue do dia para a noite. As coisas muito fáceis vão embora fáceis. Já ouviram falar? Eu acredito muito nisso. Outra coisa que a gente identifica com o autoconhecimento é a autoaceitação e compaixão. Quantas vezes a gente falha no nosso dia a dia? E se a gente for levar a ferro e fogo todas as nossas falhas, a gente vai ficar muito frustrado, porque nós somos humanos. E quando a gente tem autoaceitação e compaixão consigo próprios, a gente vai falar numa falha: ah, tudo bem. Por exemplo, eu comigo mesma tenho muitas falhas. E eu sempre digo: caramba, Kátia, você não fez aquilo. Ah, tudo bem, tá tudo bem. Você não é perfeita. Na próxima vez você vai fazer muito melhor, porque agora você já identificou essa falha que você está cometendo sempre, você vai fazer muito melhor.
Com o autoconhecimento também a gente pode observar todos os feedbacks que nos dão, que nos chegam. Tem gente que vai falar: ah, não tô nem aí com o que o outro pensa de mim. Eu também não tô. Eu também não tô nem um pouco preocupada. Porém, existem alguns feedbacks que é importante a gente prestar atenção e pensar: nossa, por que essa pessoa está me vendo dessa forma? Lógico que a gente vai saber analisar o tipo de pessoa que está fazendo o feedback. Tem pessoas que a gente admira e se ela está vendo a gente dessa forma, alguma coisa eu posso melhorar para que eu seja percebida da forma que eu quero ser percebida e não conforme chegou aquele feedback. Um outro item do autoconhecimento que é bem bacana é explorar nossas paixões, coisas que a gente gosta, investir naquilo que nos faz feliz, naquilo que a gente gosta. E nesse quesito, eu posso falar de cadeira cativa, o quanto eu investi numa coisa que eu tenho muita paixão, que é correr. Eu passei mais de 12 anos da minha vida investindo tudo que eu tinha em corrida. Eu corri mais de 10 vezes em provas, em competições internacionais. Eu participei de 200 competições. 100 delas fora da cidade de São Paulo, que é onde eu vivo. Tudo isso foi muito investimento. Eu investia tudo ali. E em nenhum momento eu me arrependi disso. Por quê? Porque quanto mais eu investia, mais eu crescia. Mais eu crescia como corredora e como pessoa. Mais eu me conhecia. Eu costumo pensar que a corrida, ela é muito responsável por eu ser hoje quem eu sou. Por eu estar nesse lugar hoje. A corrida me ajudou a chegar até aqui. Então, identificar nossas paixões, o que nos leva para frente, o que nos faz crescer, é um ponto do nosso autoconhecimento e que, com carinho, a gente pode investir naquilo porque são as nossas paixões que nos motivam, que nos fazem crescer também. A prática da autoconsciência imparcial. Aqui eu tenho um exemplo muito claro para citar da minha pessoa. Esse também é um ponto do autoconhecimento. Nos perceber imparcialmente nas situações. E eu vou dar esse exemplo meu. Eu sou uma pessoa patriota e cristã. Defendo os valores da família. E me desculpa quem é da esquerda, não deveria, ou deveria, tá vendo como eu me posiciono? Essa é a minha pessoa. Eu tenho um pouco de aversão à esquerda porque ela tem os pensamentos totalmente maquiavélicos. Se vocês lerem Maquiavel, todo pensamento da esquerda é baseado na filosofia de Maquiavel. Existe até um livro que diz a esquerda maquiavélica, algo assim. Eu tenho aversão a essa filosofia. E na última eleição, quando chegou o resultado, eu fiquei muito revoltada, mas muito revoltada mesmo. E eu fui percebendo ao longo do tempo que as pessoas que estavam muito na miséria na rua pedindo ajuda, começaram a ir para a rua de novo, porque o país, ao invés de continuar crescendo como estava, aquelas pessoas já não estavam mais na rua. Elas voltaram para a rua, elas voltaram para dentro dos mercados pedindo. E aquilo me deixou muito revoltada. E conforme as pessoas vinham pedir a minha ajuda, eu não ajudava e eu pensava: pede para o seu presidente, vai pedir para o seu presidente. Esse era meu pensamento. Vai pedir para o seu presidente. Até que um dia caiu a minha ficha e eu pensei: Kátia, caramba, seja imparcial.
a pessoa não tem nada a ver, talvez ela tenha até voltado na direita. E nesse dia que Deus tocou meu coração, a partir daquele momento, sempre que eu posso, eu ajudo. Eu nunca mais pensei, vai pedir para o seu presidente. Isso é ser imparcial. Outra coisa com o autoconhecimento que a gente pode ter é a gestão do nosso tempo. Quantos nãos a gente precisa dizer todos os dias, ao longo do nosso dia, para a gente conseguir produzir alguma coisa? Eu digo não para o meu celular o dia todo. Muitas vezes eu deixo ele horas desativado. Porque se ele está lá ativado e do meu lado, eu vou estar lá olhando ele. E para a gente ser produtivo, para a gente conseguir ter disciplina e fazer tudo que a gente precisa fazer no nosso dia, a gente precisa dizer não para ele. Primeiramente para ele. E depois dizer não para várias outras coisas, porque a disciplina é fundamental. Sem ela, a gente não consegue atingir nada. Então, esse ponto de gestão de tempo é muito importante no nosso processo de autoconhecimento. Desenvolver resiliência. A resiliência ela é um termo da física que, quando um corpo perde a sua forma original, é a capacidade que ele tem de voltar à sua forma original. Quanto maior a sua capacidade, mais resiliente ele é. No sentido figurado, para pessoas, é quando a gente tem alguma dificuldade muito grande, alguma coisa, alguma mudança, alguma coisa que está incomodando muito. A resiliência é a capacidade que a gente tem de se adaptar a essa coisa, essa mudança drástica que teve uma conotação negativa no nosso dia a dia. Porque quando a mudança é para o positivo, ela não necessita de resiliência. Todos nós somos humanos e a gente acostuma muito rápido com coisa boa. Como, por exemplo, quando a gente troca de carro, consegue trocar por um carro melhor. Não precisa nenhum esforço, nenhuma resiliência para se adaptar ao carro melhor. Então, a resiliência é um fator do autoconhecimento que a gente também desenvolve ao longo da nossa jornada. A gente consegue ser mais resiliente nos momentos que exigem da gente adaptação a uma coisa difícil para a gente se adaptar, a uma mudança que aconteceu que vai de encontro, vai contra a nossa personalidade, é difícil a gente se adaptar. Isso se chama resiliência. Com o nosso autoconhecimento, a gente tem melhoras significativas, impactantes nas nossas relações, em todas as nossas relações. E todos esses pontos, quando bem trabalhados, quando as pessoas têm consciência de todos os pontos do autoconhecimento, faz com que a gente se desenvolva e faz com que aumente consideravelmente o nosso bem-estar geral. Aumentando o nosso bem-estar geral, nos tornamos pessoas mais positivas, mais motivadas e de bem com a vida e muito mais felizes. E eu vou contar a fábula da águia. Muitos de vocês já conhecem. Um garoto morava no sítio e ele estava um dia andando lá na estrada de terra e ele encontrou um ovo. Ele pegou o ovo e rapidamente levou lá para o galinheiro. A galinha chocou o ovo junto com vários outros. Uma curiosidade, para quem não sabe, cada galinha tem a capacidade de botar apenas um ovo por dia. Vocês sabiam disso? Eu estudei 1 ano de veterinária, não faço mais, foi só 1 ano, e eu aprendi isso. Não existe galinha capaz de botar 2 ovos por dia, não existe. Cada galinha bota um ovo só por dia. Achei isso tão curioso e aprendi o ano passado, com 56 anos, então eu acho uma curiosidade legal para contar para vocês. Cada galinha tem capacidade de botar apenas um ovo por dia.
E o menino levou o ovo lá no galinheiro dele e o ovo foi chocado pelas galinhas. E nasceram vários pintinhos ao mesmo tempo. E um belo dia aquele pintinho cresceu, se tornou uma galinha e estava lá no galinheiro e viu uma águia passar e falou para sua vizinha: que ave é aquela? Aquela ave é uma águia, ela voa centenas de quilômetros, ela pode voar milhares de quilômetros, ela plana, mas não olha muito para ela porque você é uma galinha e você só consegue voar poucos metros e muito próximo do chão. Imediatamente a galinha olhou para baixo e assim ela passou o resto dos seus dias, sendo galinha e nunca soube que era águia. Meus amigos, minhas amigas, eu desejo para todos vocês muita força, muita coragem, muita disciplina, para que vocês todos voem, para que vocês todos sejam águias. E se você está aqui, gostou desse vídeo, aproveita, assina o canal, dê seu like e volta nos próximos. Vem se motivar comigo, acordar das ideias e não da cama. Beijo! Tchau!